Prezados amigos de viagem, banco de massa muscular, parte 3. Vamos dar continuidade agora com esse assunto, que ele é bastante amplo, e apresentar algumas informações novas para reforçar que musculação é para a saúde. Com certeza. É diferente do que a gente já sabe desde da época do Arnold, né, com o Exterminador do Futuro, sim, que todo mundo achava que era só estética, né? Sim, é um só cara, tamanho. Pensa, né? É um cara até estranho quando apareceu nas telonas de filme, que na época os artistas lá é aqueles mais beltos, né? 007, sim, aqueles caras não tinha aquela densidade toda. Sim, quando apareceu aquele cara diferente, vixe Maria, né? Foi as primeiras respostas que ele teve, né? E que o cara do seu tamanho vai fazendo cinema, né? Sim. Não era típico, né? E ainda não tinha uma escola de ator muito bem desenvolvida. Ele teve essa barreira para ser superada. Mas é uma barreira das muitas que creio que ele acabou ultrapassando, né? Com certeza. Eu quero, na verdade, começar fazendo uma homenagem à minha sobrinha Fernanda, que nos deixou há mais ou menos 3 semanas atrás, não está mais no nosso convívio. Foi reintegrada ao sistema, como dizia Lavoisier: nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E a gente fica com a saudade, não vamos esquecê-la nunca, mas temos que aceitar essa condição da vida. Não é uma escolha que nos pertence, né? Nós precisamos dar continuidade e prestar as nossas homenagens. Aqui fica a homenagem à minha querida sobrinha Fernanda, que deixa muita saudade para todos nós, para toda a família, e vamos homenageá-la tentando fazer o melhor de todos nós para essa existência tornar a vida um pouco melhor do que ela é antes da gente ter passado, como ela fez, né, na sua curta existência. Ela ia fazer 20 anos, faleceu 2 dias antes, né? E são as opcionalidades que nós temos, né, e que precisa fazer escolhas corretas, né? A gente tem custos, nem tudo a gente pode escolher, mas do que a vida te dá, você tem que fazer o melhor com aquilo, porque essa escolha sim é sua, né? O que ela vai te oferecer, não. E aí eu vou começar com essa mensagem, né? Quando eu vi essa plaquinha, sempre cumprimento-os, né? Queridos amigos de viagem, né? E essa placa simboliza isso, né? Não pode estacionar na vida, você tem que seguir em frente e curtir o processo, né? É a jornada que conta, não é o destino, sim, porque o destino a gente já sabe qual é. O resultado final, a pessoa que consegue chegar no resultado final, alcançar o objetivo dela, geralmente é aquela que gosta do processo, né? Que curte o processo, que sabe desfrutar do processo para que você alcance. Porque vamos dizer, no treinamento, se você não curtir a base de se desafiar, a parte de sair da zona de conforto no treinamento direto, ou cada treino que você achar fácil, você querer dificultá-lo para tornar ele um estímulo diferente para o seu organismo, dificilmente você gostar desse processo, de fazer isso, dificilmente você vai conseguir alcançar o seu resultado. Porque quando a pessoa não gosta do processo, ela faz porque tem que ser feito de uma forma não bem feita. E daí está o problema, né? E há necessidade, tanto para a saúde, tanto para a estética, seja lá qual for o seu objetivo, vai despender de um determinado esforço, né? Para que a pessoa consiga alcançar. E quando ela consegue, que nada mais é do que você não tem como ficar parado, a partir do momento que você parou, você está morto, né? Então, nossa vida é isso aí, é desafiar, nunca vai ser fácil, né? Por isso, se fosse fácil, seria sacrifício, que eu já tenho algumas pessoas que citam aí, né? Não é minha frase essa, mas é muito bem utilizada, né? Que se não fosse fácil, seria sacrifício, não sacrifício, né? Então, vamos para cima através dessa interpretação aí. Sem dúvida, e isso que você comentou, Kleber, ele tem uma relação com o nosso processo evolutivo. Porque que o exercício físico ele funciona como um remédio? Porque a gente, para sobreviver, nós precisávamos fazer esforço físico. Para você ter alimento, você precisava buscar. E ele não estava pronto, você não tinha dispensa, você tinha que fazer um esforço. E a pessoa, quando parava, ela estava já em processo de transição. Tá?
significa que a natureza já estava reciclando, né? Então, quando você não está fazendo atividade física, você está se aproximando mais dessa condição de morte, de não manter a homeostase do seu sistema fisiológico, e a sustentabilidade da sua saúde fica precarizada. Então, a atividade física, ela tem que estar no seu cardápio. Não adianta eu cuidar só da alimentação e de outros aspectos que são importantes, sem dúvida, e devem ser cuidados, mas a atividade física não pode ser dispensada e não pode ser compensada, né? Eu não posso substituir, né? Mesmo que eu tenha uma boa alimentação, eu ainda preciso ser ativo. São complementos e não substituições, né? Exato. A alimentação não é uma substituição do treino, ela é um complemento do treinamento. A recuperação, o sono, ele não é um substituto, ele é um complemento. Então, se você não fizer os 3 bem feitos, com certeza você não vai conseguir alcançar o resultado. Exato. E aí, nossos parceiros, né, lembrando, né, que nós trabalhamos aí com a POP Mais Saúde, a Academia Jacarezinho, onde nós estamos aqui gravando, né, e agora a nossa empresa acadêmica, né, que é o Times, que é um projeto que a gente está desenvolvendo, tem a ver com isso que a gente está falando com vocês, e que vai ser pela universidade, né? E que vai interagir, vai trazer produtos para o público de uma forma geral, baseado no que a gente faz, que é pesquisa, conhecimento e confirmar as informações a partir desses dados que a gente elabora, faz uma pergunta, vai lá e testa para ver se aquela resposta está correta. Exatamente, porque de nada mais é você ler e engolir goela abaixo um conhecimento de determinado tipo de coisa. Se você não pegar aquele conhecimento e colocar em teste ou praticá-lo, dificilmente vai ser real para você, né? Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa vai fazer um agachamento. Eu vou ensinar a pessoa a fazer um agachamento simplesmente lendo no livro. Dificilmente eu vou sentir a sensação do que ela está sentindo, ou o cansaço, de repente ela descrever o esforço que ela está tendo para fazer aquele determinado movimento, eu não vou saber porque eu não pratiquei, né? Simplesmente eu vou saber a teoria, como é que faz, ainda assim não vou saber ajustar devidamente. A execução, né? Exatamente. Sem você ter a prática, é difícil você ter uma qualidade de execução. Então, você não pode substituir também, ela tem que ser incluída, incorporada. E aí, essa questão que nós vamos falar hoje, de uma maneira muito objetiva, ela tem sido debatida há décadas e ainda existe alguma dúvida a esse respeito. Muitas pessoas imaginam que a musculação é mais voltada para a estética, aumentar a massa muscular voltado para a aparência, e que se eu quiser aumento da minha longevidade, eu deveria fazer atividades de longa duração, do tipo cardiovascular. Então, nós vamos apresentar alguns dados para vocês. Tem muitos mitos em relação à musculação, né? Até mesmo a questão de você levar uma criança, você vê, tem uma resistência das pessoas colocarem a criança para treinar a musculação, por exemplo. Não, porque as crianças não vão crescer. Um mito muito grande. Eu comecei a treinar cedo, eu atingi aí meu 1,82 m. Quero que estava programada. Quero que estava programada, a musculação não me diminuiu, né? Pelo contrário, acho que eu cheguei a aumentar um pouco, mas não teve essa relação. Ainda porque, vamos dizer, a criança vai agachar, a criança agacha, todo mundo agacha. Sim. A criança corre. Uma criança não vai fazer uma puxada, por exemplo, para que vai subir numa árvore com o peso corporal dela. Então, todo o esforço vai ter. Então, a musculação não muda da parte funcional, na realidade, ali, da parte cotidiana que a criança tem. Não, sem dúvida. Se você, na verdade, for fazer atividade que as crianças fazem brincando e nem ficam ofegantes, um adulto vai ter dificuldade de executá-las, né? Então, é importante entender isso. Óbvio que a criança ela precisa de movimentos dinâmicos e trabalhar a lateralidade, coordenação, etc. Então, o movimento padronizado de musculação é mais contraindicado por conta disso, não que ela não possa fazer uma força. Não é que é contraindicado, é que você tem opções interessantes nos esportes, de uma forma geral, que te dá, em termos de aprendizado motor, uma gama maior, uma variedade maior do que só movimentos padronizados. E a musculação precisa de um movimento padronizado até por segurança. Sim, com certeza. Para você evitar lesões e assim por diante.
Mas, voltando aqui à nossa temática, então, nós já comentamos isso na parte anterior, que a atividade de alta intensidade como HIIT melhora a condição de síndrome metabólica, né? Porque são várias condições de saúde prejudicadas e que em combinação elas são caracterizadas como síndrome metabólica. E esses indivíduos aí que fizeram o HIIT, que é uma atividade de alta intensidade, melhoraram todos esses marcadores. Tá? Isso já está comentado, então nós vamos dar seguimento para outras informações relacionadas a treinamento e saúde. E esse estudo que a gente vai falar para vocês agora, ele usou exercício estruturado em indivíduos que tinham diabetes, né, resistência à insulina, e verificaram que houve melhora em todos os parâmetros relacionados ao diabetes tipo 2, mostrando que o exercício funcionou como remédio. O exercício aí não precisou do medicamento para fazer com que essas alterações, a sensibilidade à insulina, a captação da glicose circulante, tivessem sido todas elas melhoradas. Então, novamente, aquela ideia, exercício é remédio. Eu tenho como ter esse resultado aí positivado por uma atividade regular. Esse gráfico mostra que isso aqui foi uma meta-análise, né? Então, ou seja, é o resultado de vários estudos, mostra que no geral todos os estudos melhoraram, com exceção desse aqui, que não apresentou, mas a tendência é que a favor da intervenção a insulina de jejum esteja mais baixa, significa que ela está mais eficiente. Este outro trabalho ele comparou o treinamento resistido com o treinamento aeróbico para verificar se aquela recomendação tradicional, isso perdurou por décadas, hoje já mudou, alguns profissionais da área médica já estão entendendo a importância do exercício de força, e se tinha medo de trabalhar com pessoas que têm problemas metabólicos com o exercício de força, porque realmente ele tem alterações de pico de pressão, tem frequência cardíaca mais elevada, um controle dessas variáveis um pouco menos preciso do que eu colocar um ritmo do início ao fim de uma atividade, numa esteira, numa bicicleta, em que eu não oscile tanto essas medidas fisiológicas. Nada que uma boa progressão, né, não faça com que você chegue com menor risco nessas fases mais agudas de intensidade. Exato. E a conclusão desse estudo foi muito clara. Deixa eu só mudar aqui a imagenzinha aqui que ficou, nós estamos tampando, né? Não adianta aparecer só ator e não aparecer o produto. Todos os marcadores relacionados à gordura abdominal, à sensibilidade à insulina e ao controle do diabetes, eles foram similares, beneficiados similarmente tanto no aeróbio como no anaeróbio. Significa que para a saúde desses indivíduos, os dois exercícios promoveram ganhos. Porém, quando a gente analisa, e aqui são os dados do estudo, as variáveis relacionadas, como eu comentei, à saúde, marcadores bioquímicos, sanguíneos, todos eles são melhorados significativamente nos dois grupos. Quando você verifica o VO2 máximo, por óbvio, os que fizeram somente atividade aeróbica tiveram um ganho maior do que aqueles que fizeram o treinamento resistido, mas também houve benefício no VO2 máximo para quem fez musculação. E os ganhos de força foram de 3 a 5 vezes superiores no treinamento resistido do que no treinamento somente cardiovascular, mostrando que, obviamente, para a questão de independência, que é condições que a gente vai sendo agravado com o passar dos anos, o exercício resistido foi superior. Nada impede, como daqui a pouco vai ter mostrar lá o tipo de treinamento, vai trabalhar tanto da parte cardiovascular, com bastante intensidade, né, como também a parte de força, um treinamento somente supino, como também o treinamento que nós já vemos fazendo há muito tempo, que é
descansamos quebrando pedra, né? Então a gente faz em forma de circuito que também trabalha de forma muito eficiente a parte cardiovascular. Subindo até 7 séries, né? Subindo a carga até chegar no limite, depois fazemos a mesma coisa na remada. Então começa com uma carga leve, uma carga de aquecimento, e ele vai sendo aumentado até chegar no limite da carga daquele treino. É uma forma de eu impactar tanto a força como a parte cardiovascular, porque o descanso é reduzido, você tem que manter a frequência cardíaca elevada, remover o ácido lático, os metabólicos, então são produzidos nessa demanda energética mais anaeróbia, conforme vai aumentando as cargas, mas quem faz isso é o sistema cardiovascular que mantém o fornecimento de energia quando eu estou no processo de recuperação. Então, se eu dou estímulo alto, depois no processo de recuperação eu preciso acionar o sistema cardiovascular. E só para exemplificar que eu posso fazer esse tipo de combinação e na academia, na musculação, ter os resultados que eu teria também numa atividade mais cíclica, né? Mais aeróbica, né? Por assim dizer. E ainda esse artigo ele está utilizando o treinamento resistido como remédio. E por que eles estão considerando isso, né? E nada mais, nada menos que uma publicação do American College, que é uma entidade altamente respeitada na parte da atividade física. E por que eles estão considerando isso? Vamos pensar o que a gente faz hoje nas nossas vidas, né? A maioria de nós precisa se movimentar minimamente para se bancar, né? Para existir. O máximo que você faz esforço é no mercado, empurrar o carrinho. Cada vez menos com a ajuda da tecnologia, né? Cada vez menos. Hoje você pode pedir para entregar em casa. Exatamente. Hoje você pede para entregar, ou seja, no máximo bota o cara lá para trazer dentro de casa ainda. Só coloca dentro da geladeira, né? Cada vez você tem menos necessidade de despender esforço. Exatamente. E como a gente já comentou, evolutivamente isso era necessário. E a nossa imortalidade está no nosso DNA. A gente traz essa carga ainda, porque nós existimos por uma quantidade dezenas de vezes maior do que a sociedade moderna hoje tem essas facilidades. Nós tínhamos as dificuldades impostas pelo ambiente a serem superadas. Então isso está impregnado no nosso DNA. E esse DNA do Neandertal ainda, né, do ser... do Homo sapiens da época das cavernas, ele ainda está circulante, está na nossa existência atual. E se você dá essa condição de totalmente alterada do que ele está programado para agir, obviamente que você vai ter perdas, vai ter problemas de ordem de saúde. Então o exercício como remédio, ele tem esta proposição. E a gente já conhece da literatura, e esse artigo apresenta esses dados, que tem uma perda de massa muscular aí, estimada de 3 a 8% por década depois dos 30 anos, né? Tem redução da taxa metabólica basal, aumento naturalmente da gordura, estimada aí... Isso só pelo sedentarismo, né? Se você for julgar também aí a inatividade de sono, na verdade, a pessoa com perda de sono, a alimentação péssima, isso aí pode aumentar mais ainda essa perda de massa muscular. Sim, né? Desequilibra muito mais. Né? O aumento de gordura corporal, por outro lado, é facilitado, né? Você tem o consumo de energia à sua disposição sem você precisar fazer esforço, como a gente já comentou. E, consequentemente, essas condições vão fazer com que você tenha a perda nos dois lados, né? A massa magra, que é o que te dá essa independência, te dá um grau de saúde que a gente já mostrou para vocês, está provado, está relacionado às doenças metabólicas, a prevenção dela, você está perdendo. Sim. E o que prejudica também essas mesmas condições, que é o ganho da gordura corporal e a redução do metabolismo, está sendo aumentado pelo outro lado, né? Então, não tem como você fugir
se quiser se manter saudável, de fazer uma atividade resistida, uma atividade que envolva um ganho de força. Esse trabalho desse artigo que a gente mostrou aí no início apresenta alguns dados importantes. 10 semanas você ganha 1,4 kg de massa magra, 7% da taxa metabólica basal, reduz quase 2 kg de gordura. Mas o mais importante, você ganha independência, né? Você ganha mobilidade, você ganha disposição, autoestima. Tudo isso é beneficiado com uma atividade dessa natureza. Porque não só o padrão, questão de marcadores de ganho de massa muscular, enfim, mas é como o professor citou aí, você cria uma independência, né? Você chegar a uma determinada idade, você conseguir se locomover sozinho, você fazer suas atividades cotidianas sem muito esforço. Porque o que a gente faz hoje, podemos fazer até morrer. Claro que vai ser diminuída a intensidade e tudo mais, vai ser diminuído, muitas coisas a gente vai ser diminuído, mas o movimento que a gente faz hoje podemos fazer até morrer. Depende das escolhas que a gente faz hoje em dia. Tá? Essas escolhas que fazemos em ser sedentário ou ativo, de alimentar bem ou não, de dormir bem ou não, esse tipo de escolhas que vão determinar como que você vai chegar lá no futuro. O treinamento te dá essa autonomia de escolha. Eu coloco de novo nas minhas mãos a escolha de estar bem, a escolha de poder ter mais independência. Não é uma coisa que eu vou aceitar somente o que o ambiente me dá. Essa é a questão das opcionalidades, como a gente já havia comentado, que o mundo me dá uma condição de perda. Vou envelhecendo, esse é o processo biológico, natural, ele vai acontecer, não tem como eu impedir isso, mas como eu vou lidar com isso, se eu vou ser ativo, vou tentar diminuir esse processo da velocidade de perda, essas são minhas opcionalidades. Eu que escolho aceitar sem fazer nada, ou fazer o que está ao meu alcance, colocar nas minhas mãos a responsabilidade. O problema de obrigatoriedade, por exemplo, quando as pessoas elas fazem quando se sente obrigado ou não tem outra opção a não ser fazer da parte do treinamento, tá? Então, se você não fizer hoje de forma a colocar na sua rotina de forma prazerosa, de caminhar e gostar do processo, vai ser colocado obrigatoriamente. Já está valendo, né? Todo remédio tem um grau de iatrogenia. Ele não só faz bem. O remédio, na verdade, a gente usa porque não teve outra opção melhor. Ele é necessário em várias situações. Eu uso quando eu preciso, sim, mas é pontual. Todas as alternativas que eu tenho a um remédio de farmácia, vamos chamar assim, eu lanço mão antes disso. Ele é a última opção, é o último recurso da minha lista, e não o primeiro, como muita gente faz em função da facilidade, né, que é um resultado rápido, etc. Só que esse resultado rápido tem custo, né? Lá na frente você paga uma conta muito mais alta. Como diz, o atalho sempre é mais longo. Você paga, tudo tem um preço, né? Você paga o preço porque o preço que você vai pagar depende do que você vai fazer. Né? Nem sempre você vai gostar do que você vai pagar lá na frente. Para a gente passar mais uma informação para vocês, a ideia de treinamento resistido, ela remonta a somente exercício com pesos, né, na academia. E na verdade, eu tenho várias opções de fazer treinamento resistido, usando meu peso corporal, utilizando a gravidade, uma subida, por exemplo, como é aí no caso, e eu posso fazer um trabalho de fortalecimento. Isso só para deixar claro que a gente utiliza até do ponto de vista de pesquisa exercício resistido e não musculação. Musculação não está errado, é uma forma que eu posso me referenciar também. Mas o exercício resistido ele pode ser o que eu estou fazendo aí, utilizando meu peso corporal como resistência. Usar a pliometria, pode fazer uma série de atividades que não precisa ser somente o convencional com pesos, anilhas, etc. na academia. O problema de muitos quando fazem a viagem, eles abandonam completamente. E nós sabemos que o prejuízo de quem para de treinar é muito grande. O processo inflamatório do organismo, para quem está treinando bem e para de treinar, é muito grande.
E a pessoa ela não está disposta a fazer esse treinamento porque na cabeça dela ela acha que não funciona. Né? Mas na verdade é uma boa opção de exercícios para quem tem menos tempo, quem quer aproveitar nas férias, quem quer ficar gastando muito tempo com treinamento. Você pode fazer esses treinos alternativos que eles são de excelentes benefícios. E também, como você está acostumado a um determinado tipo de treinamento, esse tipo de peso aqui padronizado, quando você foge desse padrão, você se desafia, apesar de ser com peso corporal, você sofre um desafio diferente, um estímulo diferente, fazendo até com que haja aquela inflamação, aquela dor tardia que você sente. Pô, vou sentir, eu faço agacho lá com 100, 200 quilos cada lado lá, e daí... 200 quilos eu não pelei, né? Cada lado. Agacho lá, com tudo isso de peso, e daí com o peso corporal aqui que eu faço, muda o padrão, vai doer. A ideia é essa continuidade, nós fazemos o treinamento de uma forma contínua, porque o treinamento ele vai perdendo prazo de validade conforme você para. E a manutenção, a gente já tem muitas informações, a manutenção ela sempre é mais fácil do que a aquisição. Então, se eu vou fazer uma viagem, como o Kleber citou, e eu utilizar o recurso que eu posso, né, com o meu peso corporal, com outras atividades alternativas, eu consigo manter, né, o resultado daquilo que foi adquirido. Caso contrário, a tendência é que eu perca os benefícios daquele treinamento já desenvolvido e vai ter que começar outra vez. O que é o ponto de desestímulo que a maioria para e não dá continuidade. Exatamente. Nosso corpo tenta manter o máximo da homeostase possível. Se a gente não forçar a sair dela, a gente vai viver parado sempre, né? Então é sempre fazendo esforço, e quando a gente para de um esforço grande e fica um determinado tempo parado, o corpo se acostuma facilmente com aquilo e o retorno é sempre mais sofrido e difícil. Então, na verdade, muitos acabam por abandonar, não voltam. Exato. Então, a continuidade do treino é fundamental, né? E isso vai fazer com que você preserve esses benefícios ganhos e depois você retoma uma rotina, caso você esteja acostumado com um treino mais pesado, você retoma uma rotina com mais facilidade e não vai ter grandes perdas caso você faça esses processos de manutenção. Sim, e como toda viagem, todo processo de viagem ou férias, alguma coisa, eles são programados, a não ser que você tenha um bom recurso financeiro, né? Fala, vou viajar hoje, estou indo, tchau, falou. Pelo contrário, você se programa, ainda assim, né? Quem tem esse determinado recurso acaba se programando para fazer determinada viagem. Então, se você consegue se programar para isso, por que não se programar para fazer seu treino até aquela data e preparar para que tenha um descanso ativo mais leve, né? Tenha uma regeneração no treino mais leve. Você vai lá, não que seja um treino mais leve em intensidade, não, um treino onde você vai não vai ter uma quilagem igual temos à disposição no treinamento de musculação, com peso resistido. Então você vai ter uma resistência do seu peso corporal e vai mudar o tipo de treinamento e vai conseguir surtir efeito durante aquele determinado tempo ali, e você vai ter uma recuperação, porque você vai ter todo o treinamento pesado durante aquele ano, e aquela determinada viagem, você faz aquele treinamento que em tese seria um treinamento mais leve de recuperação, e você volta tendo uma super compensação, um resultado muito maior, como aconteceu com o professor aqui, viajou com 103 quilos, 102 quilos, hoje está com 107. Né? Mas eu estou baixando. Essa supercompensação acontece e é um excelente meio de você continuar evoluindo e sempre estar motivado a estar treinando. A ideia é ir baixando um pouquinho aqui, para mim já está muito. Mas a proposta é exatamente essa. Uma questão aqui importante para a gente ir fechando nosso raciocínio e deixar para vocês aqui uma mensagem. Eu tenho que escolher um estilo de vida, né? E obviamente as pessoas acham, eu sigo uma vida muito padronizada, né? E disciplinada, sigo dieta, etc. Aí eu saio de férias, eu mudo isso totalmente, né? Bebo quantidades de álcool, não bebia,
como quantidades de açúcar que normalmente não ingeria na minha rotina, e mudo isso de uma forma radical e paro com a atividade física porque eu estou de férias. Isso é uma escolha muito ruim. É óbvio que nas férias eu posso não ser tão rigoroso nos meus horários, assistir um filme até mais tarde um dia, até porque a vida é feita de mudanças, né? Eu não preciso fazer sempre a mesma coisa, e isso aqui é uma mensagem importante. As pessoas pensam, não, então eu vou ter que fazer isso aqui igualzinho essa rotina o resto da vida, né? Alguns desistem antes de começar. Se ele chegar a essa conclusão, né? Exatamente. O que eu não posso é parar. O que eu preciso colocar na minha rotina, na minha cabeça, é que a atividade ela é contínua, mas eu posso estar variando. Eu posso, num determinado período, usar um esporte, posso estar fazendo, por exemplo, no meu caso, tem alguns períodos que eu uso a luta como um recurso mais regular de condicionamento físico, né? E de treino de força, de parte cardiovascular também, e tem alguns períodos que eu passo sem fazer luta porque minha rotina mudou, porque o horário não deu, ou porque eu coloquei outros compromissos, e aí eu mantenho normalmente a musculação como base. Se eu viajo, eu utilizo outros recursos. Vou dar um exemplo aqui, não foi o meu caso, mas alguns podem dizer, eu quero aprender a fazer surf. É uma atividade, tá? Isso está fazendo lazer. Eu posso fazer brincadeira com as crianças na praia, corre, jogar um futebol, etc. O que não pode é você passar um mês de férias sem fazer nada, porque obviamente que isso vai ter perda daquilo que você teve condições de ganhar durante o ano inteiro, você vai jogar fora. O que vale ressaltar é que depende isso aqui causa dependência também muito do seu objetivo, né? O que você faz, o que a gente faz aqui, faz para manutenção, essa alternância ela cabe muito bem. Mas vamos dizer que você quer manter um volume muscular maior, dependendo do corpo estético, o que você querer alcançar, realmente você vai ter que padronizar um pouquinho mais, você tem que ter um pouquinho mais rigoroso na questão alimentar. Mas a pessoa, em geral, que ela ganha um determinado volume muscular, dá para ela manter simplesmente, como o professor falou, fazendo outras alternativas de esporte. É claro que você não vai fazer apenas o esporte ali, você pode fazer por um determinado tempo e daí tá alternando para você sempre manter motivado. De repente você compra os halterzinhos, não está ambientalizado ali com a academia, faça em casa, porque você não pode ficar parado. Esse é o fato, né? Não pode ficar parado. Sim, e mais uma questão em relação a isso, ainda, como a gente mostrou no exemplo aí do vídeo, fazendo atividade lá, subindo o morro, enfim, para atividade perna, muita gente pode considerar, mas eu ainda estou fazendo uma atividade formal, né? Padronizada, tem que ir lá fazer uma sessão de ginástica. Não necessariamente. Se eu estou de férias, vou usar esse exemplo de novo, mas pode ser em outras situações, eu posso estar viajando a trabalho, tá? Eu posso usar outras alternativas. O exemplo da recreação, jogar uma bola, brincar com a criança, ou mesmo passeio. Se eu for fazer uma caminhada mais longa, utilizar areia, o que eu for utilizar uma escadaria e eu quero conhecer um lugar que é escarpado, vou fazer uma trilha, né, para conhecer uma cachoeira e assim por diante, eu tenho N possibilidades de estar colocando no meu cardápio atividades que vão exigir do meu condicionamento físico e que não precisa ser somente atividade formal. O que eu não posso, mais uma vez reforçando, é ficar esse mês inteiro sem fazer nada, tá? É óbvio que nesse dia que você fez essa atividade deu exemplo da trilha, você pode dispensar a atividade formal, porque você já fez. Obviamente que algumas coisas do tipo, você alongar no final da atividade, se você já faz isso, é importante, porque se você fizer, a pessoa que às vezes até nem está tão bem condicionada, ela fizer só uma caminhada de longa duração, ela pode ter dores articulares, dor na lombar, porque gerou tensão também, né? Então o exercício também precisa da sua compensação. É importante que eu vá entendendo essas condições e utilizá-lo em meu benefício. Esse é o mais importante. Fica aqui o recado para vocês, essa ideia de que
treinamento resistido, e aí mostrando aqui no fundo mais uma vez, aí nós estamos chegando nas cargas perto do final do treino, pelo menos para mim, porque o Kleber ainda vai aumentar um pouco mais. Ele vai aumentar um pouquinho mais além disso, mas fica aqui essa informação de que exercício resistido é para o seu bem-estar, é para a sua qualidade de vida também. Né? Podemos ver que para nós, pelo menos aqui, essa parte é uma parte prazerosa. É uma parte prazerosa. Por quê? Nós aprendemos a gostar do processo. Gostar do esforço, sofrer um pouco. Exatamente. Quando uma pessoa gosta disso aí, de desafiar, de você vencer uma carga a mais, vencer uma repetição a mais, isso tudo aí faz parte da nossa rotina. É lazer para nós, apesar da intensidade do treinamento, de todo outro esforço que você tem, mesmo não gostando, a gente tem algo similar, mas tem um efeito, saiu até um estudo recente agora, falando sobre o efeito de afetividade com o exercício, melhorando o desempenho no exercício. Quando você tem um afeto com um determinado tipo de exercício que você faz, melhora muito mais o desempenho. Né? Porque você não faz apenas por obrigação, você faz porque gosta de fazer aquilo. E quando você gosta de fazer alguma coisa, você faz bem feito, faz porque quer. E você quer melhorar naquilo. Então você, com certeza, os efeitos são melhores. Então se você não gosta, aprenda a gostar. Né? Porque na situação de adulto, né? criança ainda tem algumas escolhas, adulto faz, tem que ser feito e aprende a gostar, tem que ser feito para melhorar. E conseguir alcançar um determinado objetivo, não é verdade? É isso. Deixamos de ser mais crianças, na verdade nós temos que ser crianças em determinados pontos, mas devemos ser adultos na maioria das vezes para saber que as coisas despende de determinado esforço para alcançar o que quer que a gente queira alcançar, beleza? Exato. E as escolhas têm consequências, né? Não é só, às vezes eu não quero, não estou com vontade, mas elas têm consequências. Às vezes quando eu deixo de fazer alguma coisa que é benéfica para a minha saúde, ou se eu só faço aquilo que eu quero, por exemplo, escolho fumar, escolho beber em excesso, não basta eu me justificar dizendo que é isso que eu quero fazer, que eu gostaria de fazer, porque isso vai ter consequência. Isso vale para a escolha também de eu não quero fazer exercício, né? Eu não gosto. Vai ter consequência e essa consequência não é aquilo que você gostaria, você quer um resultado. Essa determinada escolha não é como você escolher um carro, eu gosto do carro vermelho e não amarelo, não. Essa não vai fazer realmente diferença. O carro vermelho ou amarelo não vai mudar a potência do carro, enfim, a performance do carro como um todo, só o seu gosto. Você quer ou não quer aquele determinado coisa. O exercício não. O exercício, a partir do momento que você escolher não fazer, você vai ter prejuízo. E isso já é sabido que não é benéfico para a gente escolher o sedentarismo ao invés da atividade. Né? Sem dúvida. E vendo aí as imagens desse treino que a gente começou lá no início, que foi com o objetivo também de condensar o tempo, né? Já deu até vontade de treinar, né? Tô chegando. Tá na hora, vamos repetir o procedimento. Vocês? Todo dia, vai chegando todo dia. A leve sensação de ânsia, o lactato lá em cima, é sensação ótima, né? Exato. Então, deixamos... Mais uma mensagem, professor, para as pessoas. Hoje, vou interrompendo, eu falo demais às vezes. Não, mas nós quisemos mostrar para vocês que a diferença, tipo assim, na verdade a importância, as pessoas pregam muito, até quando vai no médico, hoje tem mudado bastante isso, mas quando as pessoas irem no médico falar que é saúde, vai caminhar. Que é saúde, sobe na esteira. Que é saúde, vai para a bicicleta, pedalar. E hoje nós vimos que não é somente isso pode ajudar com toda certeza, mas não é somente isso e que nós precisamos, quanto mais massa muscular a gente tiver, que por isso foi o título desse banco de massa muscular, porque é um acúmulo realmente, quanto mais massa muscular a gente acumular, melhor serão os benefícios para a gente posteriormente. Então, não quisemos mostrar em ponto algum aqui uma discordância entre melhor aeróbico e melhor, na verdade a junção dos dois é que faz um excelente benefício, mas a gente está mostrando para vocês a importância e tirar esse paradigma de que a musculação faz mal, pelo contrário, ela traz excelentes benefícios para todos nós. O professor deixa uma mensagem aí para esses preguiçosos de plantão que não gostam de treinar.
A mensagem, a opcionalidade é o esforço traz recompensa, né? E a gente precisa se esforçar. Então, fica aí a dica, vamos lá. Partimos Agora pro fazer parte força. boa, fazer força. Valeu. Até a próxima, grande abraço.